10h16, confirmando a hora certa, o projeto de lei que regulamenta a prática do chamado homeschooling aqui no Brasil tem avançado. O texto base do projeto de lei foi aprovado na última semana na Câmara dos Deputados. Proposta divide opiniões, já que autoriza o ensino domiciliar durante a educação básica, desde que pais ou responsáveis sigam algumas regras. Exemplo, a comprovação de escolaridade de nível superior ou tecnológico e apresentação de certidões criminais. Sobre este assunto, a gente conversa aqui agora com a professora titular da Faculdade de Educação da UFMG, a Maria Cristina Gouveia, que vai nos ajudar aqui a entender um pouco mais sobre esse homeschooling. Olá, professora, bom dia para a senhora. Bom dia aos ouvintes. Professora, que é polêmico a gente já sabe. Eu gostaria de saber da senhora, enquanto pesquisadora da área da educação, o que a senhora pensa sobre essa prática do homeschooling, caso ela avance aqui no Brasil e possa ser adotada, né, por pais irresponsáveis? Sim. Inicialmente, eu queria agradecer a oportunidade, né, de poder falar sobre esse tema, claro, que estranhamente ele está sendo colocado, né, como uma questão prioritária na agenda da educação do Brasil. E eu fico pensando se alguma ouvinte, se isso está no rol das preocupações quanto à educação dos seus filhos, sobrinhos, dos seus alunos nesse momento, né? Então é uma pauta que não tem nenhuma relação com as necessidades de quem pensa em educação hoje. Nós estamos saindo de uma pandemia, né, em que as crianças ficaram privadas de escola. Nós temos uma série de problemas na condução da educação, problemas estruturais na escola, e a gente coloca como pauta prioritária uma questão que atende a 15 mil famílias. Esse é o número exato de pessoas que atendem a educação domiciliar, quando a gente tem 54 milhões de estudantes. Então, por que a gente não vai pensar nos problemas que atingem a 54 milhões de estudantes e vamos colocar como prioritário um projeto que atende a 15 mil? Isso é a primeira questão. Professora, quem fala é Murilo. Queria perguntar para a senhora justamente o seguinte: a gente viu essas críticas durante a pandemia, inclusive quando foi priorizado por uma questão sanitária a questão do ensino à distância e tal, essa coisa toda. E as principais críticas, inclusive, aí um comentário meu, principais críticas dos parlamentares do Partido Novo, que estão agora defendendo muito essa proposta, era justamente a perda de convivência na escola e os danos que isso trariam à saúde mental, né, até social mesmo, né, a questão da sociabilidade das crianças. E agora, mal saímos da pandemia, esse assunto volta agora já como uma bandeira muito importante. A senhora não vê uma coisa como meio contraditória, esse projeto agora? Exatamente, Murilo. É interessante porque a homeschooling já estava na pauta antes, e aí a gente teve um enorme aprendizado com o contexto da pandemia. O que foi esse contexto da pandemia para os pais? Foi terrível eles terem que assumir funções que eram dos professores. O que os pais, principalmente as mães e deles, não se sentiam preparados para auxiliar as crianças nas atividades. Por parte dos professores, eles tiveram enorme dificuldade de acompanhar a aprendizagem dos estudantes, né? E principalmente por parte das crianças e dos jovens. A gente fez uma pesquisa sobre infância e pandemia, onde a gente aplicou um questionário com 2.000 crianças de Belo Horizonte. Qual que era o maior medo delas? A morte de algum parente, né? E acabar a escola. Então as crianças falavam de 8 a 12 anos com muita clareza como para elas estava sendo extremamente penosa a falta de escola, né? Por um lado, ressaltou a questão da socialização. A socialização é vital para uma criança, para a saúde mental e física da criança, ela estar com outras crianças nos espaços. É nesse momento em que ela vive um aprendizado para a vida social, né? Que ela vive frustrações, que ela vive alegrias, que ela vive encontros, que ela vive diferenças, né? Então, quando você priva disso, você priva um fator fundamental para o desenvolvimento psíquico da criança. Por outro, as crianças também relatavam que elas não conseguiam aprender desse jeito e que elas se sentiam muito frustradas porque as mães não conseguiam ajudá-las, né? Então, as mães ficavam num estresse enorme porque elas não sabiam orientar as atividades e as crianças ficavam sem ter alguém que as orientasse naquele momento, né? Então, tanto em termos de socialização, quanto em termos também de aprendizagem, a educação homeschooling, ela não preenche as necessidades de uma criança, né? Ou de um jovem. Então, eu estranho muito que a gente vá atribuir a esses sujeitos, né? Tirá-los da escola e tirá-los de um direito sem escutá-los,
né? Qual que é o direito que um adulto, um congressista tem de dizer que a criança pode estar fora da escola? Que criança, que jovem foi ouvido nesse processo? Que mãe, que pai foi ouvido nesse processo? Que professor, que professora foi ouvido nesse processo? Foram ouvidos líderes religiosos, né? Foram ouvidos congressistas, os mesmos congressistas, né? Que não defendem o direito das escolas. Né? Os mesmos congressistas que negociam emendas envolvendo suborno, envolvendo corrupção, mas que colocam como projeto prioritário a homeschooling, né? Então, eu acho que tem 78% de uma pesquisa feita da população brasileira é contra a homeschooling. Então, a gente tem um Congresso, eu sinto dizer, extremamente irresponsável e descomprometido com as necessidades da população, assim como um governo cuja única prioridade colocada nesses 4 anos foi a homeschooling. Ou seja, nem o governo, nem uma parte grande dos congressistas estão comprometidos com as necessidades das famílias e das escolas. Para você que está chegando agora, a Band News FM, estamos conversando com a Maria Cristina Gouveia, ela que é professora titular da Faculdade de Educação da UFMG. Maria Cristina, Luciana falando com você, muito bom dia. Bom, você citou aí, né? Vivemos uma outra realidade, porque é uma prática comum nos Estados Unidos, Canadá, mas no nosso Brasil, apesar de não ser proibida, enfim, está sendo discutida essa questão agora, mas você vê que isso pode, inclusive, abrir uma lacuna ainda maior no que diz respeito à população que tem ali uma condição melhor que outra, né? Um pai que pode, de repente, contratar ali um professor particular. Isso criaríamos aí um abismo ainda maior no que diz respeito à educação entre a sociedade, entre a população que vive em mais vulnerabilidade, né, que outra. Como é que fica essa questão? Eu acho essa demanda não é pelas camadas populares. As camadas populares, elas querem a escola, elas querem escola pública, elas precisam da merenda, elas precisam da aprendizagem escolar. E a maior parte das famílias também de classe média, ela não demanda isso. Né? Isso é um nicho muito específico, que são grupos religiosos. Mas tem uma questão aí, dizer que eles vão preparar melhor é uma falácia, né? Porque o que se exige do pai? Que ele tenha curso superior. Você entregaria, eu queria perguntar ao ouvinte, né, a construção de uma casa, uma pessoa que tivesse curso superior, que não fosse curso de engenharia, né? Você entregaria a sua saúde a uma pessoa que tivesse curso superior, que não fosse um médico? E por que a gente vai entregar a educação das crianças a uma pessoa que não é formada em pedagogia, que não é formada em licenciatura? Ter curso superior não garante de forma nenhuma qualificação para educar uma criança, né? O processo de alfabetização é extremamente complexo. Então, uma mãe que tem um diploma em administração de empresa, ela vai saber ensinar uma criança a alfabetizar? De forma nenhuma, né? Ela vai conseguir ensinar fração para uma criança? Não vai. Né? Então, tem uma destituição aí, né, daquilo que a gente vem lutando há tanto tempo no Brasil, que é a valorização do professor. O que a gente vem lutando? Para que todos os professores da escola tenham curso superior com pedagogia para séries iniciais ou licenciatura. Né? E aí a gente abre uma lei que garante que qualquer pessoa, né, formado em curso técnico ou em curso superior, pode atuar como professor no ensino doméstico. Isso é uma enorme desqualificação, não apenas da escola, mas também do professor. Né? Não se ensina dessa forma. Os pais não têm qualificação para exercer esse papel. Né? São 10h25, assunto que com certeza a gente vai retomar aqui na Band News FM, mas por hora agradecendo a participação aqui da Maria Cristina Gouveia, ela que é professora titular da Faculdade de Educação, ajudando aqui neste importante debate relacionado ao homeschooling aqui no país. Professora, muito obrigado, um bom dia para a senhora. Obrigada pela oportunidade. Bom dia. Bom, são 10h25, quase 10h26. Aqui no nosso WhatsApp, vamos lá, alguns ouvintes participando. O Carlos, por exemplo, falando que homeschooling é uma piada de mau gosto. Ele fala que é um escárnio isso. Obrigado, Carlos. Final de telefone 4227 falou também que não entende como uma pauta como essa é prioridade nesse campo da educação. Obrigado a todos vocês. Não, é impressionante, né? Eu concordei com todos os argumentos da nossa entrevistada. Inclusive, eu acho que a gente tem que promover mais esse debate.
E é impressionante, como ela disse, e o ouvinte agora acabou de também destacar isso, como esse assunto vem sendo tratado com prioridade no Brasil. E é uma contradição absurda. Foram tantas críticas às escolas fechadas, né? E aí eu vou pegar no pé mesmo dessa turma do Partido Novo, que ficou enchendo o raio do saco, falando que tem que abrir escola a qualquer custo, isso no meio da pandemia. Agora estão eles aí defendendo o homeschooling como uma coisa prioritária. Como assim? Cadê aquele papo que a escola era fundamental para formar caráter, formar essa questão da socialização, valorizar o professor e tal? E agora estão aí encabeçando esse movimento do homeschooling, né? Como eu disse, pode até ser debatido, né? Acho que a gente não tem que fechar o debate para tema nenhum, mas tratar isso como uma prioridade na área de educação é um escárnio nesse momento. O Rafael lá no chat do YouTube tá falando que os pais não dão conta de ensinar nem um para casa direito para as crianças. Ele falando, vamos ficar em casa agora com esse tipo de ensino. É verdade, né, gente? Você que é pai e mãe provavelmente vai se lembrar aí do tempo da pandemia. Os relatos foram, nossa, não dá nem pra gente contar, de pais falando, gente, eu não sabia orientar meu filho ali durante a lição de casa, pelos motivos óbvios, né? Pais com diploma de ensino superior também, não era só a gente que não tinha essa educação formal superior, não. É um desafio enorme. Quantos e quantos pais com curso superior, às vezes pós-graduados e tal, tinham dificuldade ali de ensinar os filhos o conteúdo da escola, pelos motivos óbvios, né? A educação tem que ser feita na escola, pelo menos essa é a minha opinião, mas quero saber a sua, ouvinte da Band News também, ouvinte e espectador da Band News, você que nos acompanha lá no nosso chat do YouTube. Homeschooling, e aí? O que você acha sobre isso? Acha que pode ser uma alternativa interessante? Adotaria a prática? Conta aqui pra gente no WhatsApp, no 99213-8343. Seu caminho.